inglês. Ok. Pois é. Pronto. Boa noite, gente. E uma boa noite muito especial ao engenheiro Enio Barbosa, que hoje traz para o encontro do GISP o tema Nutrição da Cultura da Cebola. Não resta dúvida de que quando falamos em ecofisiologia do estresse de plantas, que é a temática do nosso GISP, o aspecto nutricional se torna ainda mais relevante, porque, de fato, é um importante fator de estresse abiótico. O Enio Barbosa, além de ser membro do GISP já há um bom tempo, é a segunda vez que dedica o seu tempo a melhorar aquilo que sabemos ou que ainda não sabemos, né? Através dos estudos da noite. Então, a gente agradece de uma maneira muito mais especial, Enio, porque sabemos do sacrifício pessoal e até físico mesmo, né, que você fez para estar conosco no encontro de hoje. Mas, de fato, é muito importante a gente ouvir. E já tivemos, antes da gravação, uma prévia aí de outros conhecimentos que o Enio nos traz sobre a cultura do alho. Então, muito obrigada pelo aceite mais uma vez. E também quero saudar todos os presentes, inclusive a novos integrantes que aqui estão, inclusive, o Enio, a gente tem aqui aspirantes ao GISP Pesquisas Aplicadas aqui no grupo hoje. Eu vi entrar Henrique, vi também a Bianca, não lembro de ter visto mais alguém, bem-vindos também. E agora passo a palavra ao moderador da noite, João Marcos. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa sala de estudos do GISP. Desde já, para quem não me conhece, eu sou João Marcos, sou estudante do curso de agronomia aqui do IF Sertão. Para quem me conhece também, eu sou João Marcos. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a do Enio, que há 30 minutos atrás, tanto ele quanto eu, a gente estava na estrada, e a gente não sabia se ia chegar aqui na sala a tempo, mas a gente já agradece por ele ter disponibilizado esse tempo, ter feito esse enorme esforço. Não é fácil, na verdade, aí a correria do dia a dia é muita coisa, mas a gente somos gratos desde já por você disponibilizar o seu tempo. Hoje vamos estudar um tema muito bacana, que é o manejo nutricional da cultura da cebola. E é sempre uma felicidade enorme a gente estudar uma outra cultura, porque a gente está muito inserido aqui na manga e na uva. E para a gente é uma alegria enorme quando a gente traz uma nova cultura, traz novas informações, porque isso acaba agregando ainda mais o nosso conhecimento. Principalmente essa parte nutricional. A gente tem que quebrar esse negócio, né, essa cultura de achar que manejo nutricional é uma receita de bolo. Mas não, manejo nutricional é diferente para diferentes culturas, entendeu? E por isso que é sempre bom a gente estar cada dia mais buscando novas informações. Desde já, como sempre, os meninos vão estar colocando aí, vão estar me auxiliando, o Eduardo, um dos meninos do GISP, vão colocar o link aí no chat das nossas plataformas virtuais. Todos os nossos encontros, eles são gravados, são postados posteriormente lá no YouTube. A gente tem um canal do YouTube, onde tem diversos outros assuntos que você pode aí estar estudando, diversas culturas, diversos assuntos. É sempre bom você dar uma olhadinha lá, curtir, comentar e compartilhar. É sempre bom compartilhar, disseminar o conhecimento. Nós temos a nossa biblioteca virtual também, que é super interessante. Na verdade, é um grande acervo, né? A gente tem diversos conteúdos, diversos livros, diversos artigos, e você pode entrar também para compartilhar algum artigo, um TCC seu, de outra pessoa que você acha interessante. É sempre muito bom, a gente sempre está olhando, buscando, e para ser sincero, essa biblioteca já me ajudou muito, porque tinha coisas que eu não encontrava e eu fui encontrar na biblioteca do GISP. Então, vale muito a pena você estar conhecendo a nossa biblioteca. Temos também a nossa página do Instagram, onde lá você pode acompanhar todos o nosso dia a dia, as nossas rotinas, principalmente tanto do GISP Estudos como o GISP Pesquisas, onde a gente está sempre divulgando os nossos trabalhos que a gente está desenvolvendo em campo, e é muito gostoso compartilhar isso com vocês. Desde já, depois desse longo preâmbulo,
Gostaria de passar a palavra para o Enio, né, que ele possa transmitir esse imenso conhecimento que ele tem armazenado aí para a gente, tá? Ô, João, boa noite, turma. Mais uma vez, muito obrigado aí, João, muito obrigado, professora Ana. Muito obrigado também ao GISP, né? E é uma satisfação enorme estar aqui de novo, trocando ideias. E a gente sabe que, como o João falou aí agora há pouco, a parte de manejo nutricional dos cultivos, elas são, no meu ponto de vista, né, no dia a dia, é muito pouco utilizado, né, em relação à questão realmente científica. Né? Não é nada receita de bolo, como o João falou, né? É uma coisa muito complexa e que se a gente não aderir todos os fatores, né, que façam com que a planta ela se alimente de maneira adequada e nos seus índices exigidos, para a gente poder extrair o máximo do potencial genético desses cultivos, né? Principalmente da cultura da cebola. Hoje a gente sabe que nesse nicho nós temos diversos materiais, né, materiais híbridos, materiais de polinização livre, que são os OPs, né, materiais híbridos de ciclo longo, materiais híbridos de ciclo curto, materiais híbridos de ciclo intermediário, e tudo isso demanda uma coisinha simples chamada, né, nutrição. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, do que é que esse fator nutrição ele vai contribuir para a produção na cultura da cebola, para produzir bem, né? Para, como eu falei antes, exigir o máximo do potencial genético daquele cultivo. Né? Então, meu nome é o Enio, né? Sou engenheiro agrônomo, sou formado aqui na UNEB, hoje eu sou especialista da BASF, né, no cultivo da cebola, e faço toda a região Nordeste na parte comercial da BASF, né, da Nuins. E estamos aqui hoje para trocar ideias sobre essa questão de nutrição na cultura da cebola. Por O favor. Enio, tá conseguindo visualizar os slides aí tudo Sim, certo? sim, tranquilo. Outra coisa, a gente sempre pede para o pessoal desligar a câmera, tá? O Enio ele vai passar toda a palestra, no final a gente vai ter um bloco de perguntas, mas caso você tenha alguma pergunta, você coloca aí no chat, que eu vou estar disponibilizando essa pergunta para ele poder responder. Claro que a gente sempre dá prioridade ao pessoal que levanta a mão e queira falar, certo? Ok. E pode interromper, não tem problema não. Pode, na hora que quiserem, fiquem à vontade, viu? Ótimo. Tranquilo? Então vamos lá, João, por favor. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, de nutrição, mas antes eu queria falar, né, de alguns fatores que influenciam, né, no desenvolvimento da cebola. Né? A questão do manejo nutricional é importantíssimo. Né? E vamos falar um pouco também desses elementos essenciais, né, da função desses nutrientes nas plantas, que vocês já estão acostumados demais na questão de nutrofisiologia. Vocês aí, a professora Ana, aí, tem nos ajudado muito, né, nesse assunto, nesse tema. Vamos ver também as interações entre nutrientes, uma tabela de disponibilidade, que vocês também já viram isso em vários livros, né, e também espero que tenham visto nas aulas aí de nutrição. Né, os nutrientes nas plantas da cebola, né, o que é que esses nutrientes ele vai causar? Vai causar bulbo firme, bulbo não firme, bulbo fofo, como a gente chama, né? Vai estiolar, não vai estiolar, crescimento indesejado de folhas. Né? E no final a gente vai falar sobre dois híbridos, que é um chamado de NUM 1205, que hoje é o híbrido mais precoce do mundo, né, de cebola. E vamos também falar um pouquinho sobre a Dulciana, que é um dos híbridos mais plantados hoje no Vale do São Francisco. Tranquilo? Por favor. Pessoal, nessa questão dos fatores que influenciam o desenvolvimento do bulbo, a gente não pode deixar de falar sobre o solo. Né? Por quê? Porque hoje, a cultura, como é uma cultura de ciclo muito rápido, né, a gente tem que fazer um trabalho de preparo de solo muito bem feito. Por quê? Porque a gente tem que deixar o solo de uma maneira adequada
para que as raízes dessa cebola elas venham a se proliferar no solo de uma maneira que não gaste energia para que ela cresça. Para que isso? Para que a planta da cebola ela se desenvolva bem sem gastar energia. Professora, quando quiser me ajudar na fisiologia, a senhora pode entrar, viu? Fica à vontade. Então, o E o solo... professor Caio também está aqui, o Enio. E aí, Sim, professor Caio, fica à vontade para fazer alguma intervenção, viu? Eu já estava ok. pensando em umas coisas aqui, o Enio, mas de cebola eu não entendo nada. Eu vou escutando, depois a gente conversa. Não, vamos conversar e vamos trocar ideia, professora. Tá Então, assim, bem. o preparo do solo é essencial para todos os cultivos, principalmente para cultivo de ciclo curto, né? Em especial a cebola. Então, tem que fazer tudo que a gente faz, arar, gradear, sulcar, ou fazer bancada, se for na questão de semeadura direta, né? Ou trabalhar apenas o solo ali, sem remover muito, trabalhando com palhada para fazer a questão do plantio direto, que era um sonho para a região do Vale do São Francisco, porém, a gente não consegue aqui hoje fazer esse tipo de semeio, né? Na verdade, de plantio. Então, o solo ele tem que estar bem preparado para receber as sementes de cebola, ou as plantas, né, no caso do transplantio. O sistema de cultivo, o que eu falei agora, nós temos diversos. Nós temos plantio direto, nós temos a semeadura direta, nós temos transplantios, que é aquele por alagamento, aí vem quadro, suco, que é hoje o que mais predomina ainda no Vale do São Francisco. Nós temos sistema de gotejamento, nós temos sistema de microaspersor e nós temos sistema de pivô central. Na nossa região, o que predomina são dois, gotejamento e alagamento. Essa época de cultivo aí é importante demais, porque tem híbridos que se desenvolvem bem na época quente e tem outros que se desenvolvem bem na época mais amena, né? Vamos dizer assim, da nossa região ou do país. Essa questão aí de época de cultivo, a gente vai ver lá na frente que ela é muito importante para a questão também da gente conseguir extrair o máximo do potencial genético daqueles híbridos, naquelas épocas adequadas de plantio. As temperaturas extremas, pessoal, ela é muito complicada. Vocês podem ter um cachorro ali latindo, viu? Essa questão de temperaturas extremas ela é muito importante, justamente na questão de você colocar um híbrido que não suporta temperatura. Então a gente não vai colher nada, a gente vai falar um pouquinho também lá na frente. Profundidade de semente, no caso de semeadura direta, é um dos fatores que mais tem, vamos dizer assim, atrapalhado a questão de produtividade aqui no Vale. Hoje, quem faz semeadura direta, né, que é semeadura na máquina, uma máquina pneumática, ele tem que se atentar bem ao tipo de solo que ele está fazendo esse plantio, para regular esse aparelho, esse equipamento, de uma forma que a cebola, a semente, fica no máximo ali 2 centímetros de profundidade. No máximo. Isso é uma questão que a gente vem sempre trabalhando junto aos produtores aqui da região, mas que ainda tem muito que se fazer, né, em relação a isso. Tamanho de muda, isso é no caso de transplantio. Então, a gente, se for um material OP, ele suporta, vamos dizer assim, na bancada, quando você coloca a sementinha lá, a gente chama de leiras, né? Essas mudas, elas vão para o campo depois de 30 a 45 dias, se for OP, material de polinização livre. No caso do híbrido, não é aconselhado ultrapassar 30 dias, né, dessas mudas, nos canteiros de muda. Por quê? Porque, a depender da forma que é feito o transplante, o bulbo pode haver uma deformação, né? Ele fica um pouco oblongo, ovalado. Não vai ficar um bulbo redondo. O que causa isso? É a questão realmente do tempo de muda, né? Na sementeira. Ana Rita, Sim, tua mão quer fazer uma intervenção, Ana Rita? Na tranquilo. verdade, é mais uma provocação, porque aqui na sala tem outras pessoas envolvidas com o manejo da cebola. Tem Uhum. um engenheiro nutricionista, né, melhorista, né, que trabalha no IPA junto com Cileia. Tem a Sim, própria coisa boa. Cileia e acho que tem outras pessoas aí envolvidas com a cebola. Então, eu queria mesmo provocá-los a participar dessa discussão, porque, Enio, a gente é meio intrigante para mim, por exemplo, que não estou envolvida diretamente com a cultura, quando eu percebo que o produtor de cebola ele investe na cultura
como uma alternativa de rápido retorno. E muitas Sim. vezes o investimento não contempla o uso de tecnologias como se deve. Então, essa informação que você está dando aí em relação à qualidade de muda, manejo da muda e tudo mais, e até da própria semeadura, até para mim mesmo, que não sou tão afastada assim da tecnologia, é uma novidade em algumas coisas, mas assim, o que é que a gente nota? Talvez não sei se o investimento também é tão baixo assim, mas o fato é que se coloca a muda ou a semente no chão e espera para ver o que é que vai dar. Eu espero que essa mentalidade esteja mudando. E eu queria saber a opinião de vocês nesse sentido. Essa tecnologia, além de ser acessível, é realmente usada pelo produtor regional? Não, na sua maioria não, professora. Na sua Hum, maioria não. Na sua maioria, ainda fazem questão do plantio na moda antiga, né? Seja ele híbrido ou seja ele OP. E hoje aqui ainda na região, quem domina ainda é o OP, né? Por quê? Porque são materiais realmente que são produzidos na nossa região, né, que tem umas características que agradam a questão do comprador, né, do consumidor, né, e tem um pouco também a questão de resistência, né, é tolerante a questão de alguns, né, toleram um pouco mais a questão de falta de água, né, outros também a questão do excesso de água, a questão de chuvas, né, e isso é tudo um trabalho muito bem feito pelo pessoal do IPA, né, que desenvolveram esses materiais desde a época da IPA 3. Eu digo isso porque eu fui aluno de Dr. Manuel Abílio, e ele foi um dos caras que também enfrentou essa questão da cebolicultura hoje e também do IPA, né? Lá em Belém, São Francisco. Eu sou natural de Salgueiro, mas sou filho de Belém. Então ali eu conheço um bocado de coisa ali. Tive muito tempo também lá no IPA, na Estação Experimental. Então a gente hoje vê que para o produtor, professora, ele assim, é mais produtor pequenininho, produtor que vem de raiz, produtor que vive nas ilhas, que vive, vamos dizer, o pequeno produtor. Para chegar a essa questão da tecnologia para ele é muito difícil. Até porque também são muitos produtores. A gente não tem como contar, né, mensurar a quantidade de produtores hoje que o Vale tem. Porque a gente não tem uma associação, tipo Santa Catarina, tem mais ou menos a quantidade de produtores. Paraná tem mais ou menos a quantidade de produtores. Rio Grande do Sul tem mais ou menos a quantidade de produtores. A gente não tem isso, né? Então fica um pouco aquém. Sabe? Agora, o bom seria se, porventura, esses produtores pudessem nos acompanhar, ou acompanhar as pessoas que estão realmente direcionadas no cultivo, para que eles venham a ter uma produtividade melhor. É isso que a gente sempre espera. Porque assim, ó, tem anos que cebola vai, em períodos do ano que vai dar dinheiro, tem períodos do ano que não vai dar dinheiro. E quem manda dar dinheiro ou não dinheiro é a lei da oferta e da procura. Algumas regiões há perdas devido à questão climática, né, quando há chuva demais ou quando há seca demais, né, podem acarretar na questão de diminuir a produção. E isso acaba também na lei da oferta e da procura. Eu não sei se eu consegui mais ou menos passar isso, mas o produtor em si, na região nossa, ele é um produtor carente de informação ainda, muito carente. Obrigada, Enio. Então, voltando para cá, né, tem a questão da densidade populacional, que é um dos fatores que a gente sempre também tem tocado. Por exemplo, se o material OP, ele pode ser plantado, pode ser semeado direto também na máquina, né? Aqui eu já fiz semeadura com eles, né, em 2011, 2012, e nós conseguimos produtividades boas, né, 60 toneladas por hectare, que é boa demais. Precisa se fazer um pouco mais na questão de custo, porque tem que haver um raleio, né, na questão do material OP. Por quê? Porque ele não consegue desenvolver bem quando existe uma competição populacional ali muito grande, né, no espaço curto de área, né, um espaço pequeno de área, para o número de plantas. Então, a densidade populacional hoje de um OP é na faixa de 600 mil plantas por hectare. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né, 3,5 kg por hectare. No caso do híbrido, você pode chegar até 1 milhão e 200, dobrar, né, essa população na mesma área, na questão do hectare. Então, a densidade populacional ela é muito importante para o cultivo da cebola.
no Brasil inteiro, né? A questão da nutrição, que a gente vai falar um pouco aqui, porque muita gente pensa que está nutrindo, mas ele está só jogando o adubo, né? E como é que a gente vai saber isso, né? Porque assim, a gente vai tocar um pouquinho lá na frente, mas aqui não existe, pelo menos eu não tenho visto, né? A gente, a falar a gente, os profissionais, eu me incluo neles, apesar de que a contagem, né, de número de plantas depois dos herbicidas, né? No caso do transplante, não, o transplante vai ficar na faixa de 600 a 650 mil plantas, como eu falei, né? Tanto do híbrido como do OP, a questão de transplante. Isso por alagamento. Se for no caso de bancadas, que existe, né, no sistema de gotejamento, aí já é um pouco mais, tanto do híbrido como do OP. Mas a questão da nutrição, o pessoal recebe, faz análise de solo, manda para lá, interpretam e vão e sugerem, né, faz uma sugestão de adubação para aquela área, onde na verdade eles não contam, não faz não mensura mais ou menos de que quantidade de plantas ele está falando por hectare. Porque às vezes ele vai fazer uma sugestão de adubação para 800 mil plantas, onde na verdade tem 1 milhão e 200. Então vai acarretar problema. Vão todas conter adubo, mas não vão se alimentar da forma adequada, né? Vão passar fome, né? Porque o nível de boca é maior. E vice-versa. Às vezes adubam demais com a quantidade de plantas menor. Aí vai ter o quê? Vai ter excesso. Aí pode gerar lá na frente doenças, dependendo da questão climática também. Tinha 3 anos que eu tinha visto antracnose aqui na região do Vale do São Francisco. Esse ano foi comumente visto, né, em diversas áreas da região do Vale do São Francisco, antracnose, né? O mal de sete volta ou rola, como o pessoal mais velho chama. Né? Tudo isso é questão de desvio nutricional. Essa questão de suprimento de água, ela é importantíssima, porque tem épocas do ano, ou épocas do ciclo fenológico da cultura da cebola, me perdoe, que o pessoal corta a água. No caso da cebolicultura, a gente, pelo menos eu, sugiro que não cortem água, deixe apenas em capacidade de campo, sempre. Se puder, né, deixe ela em capacidade de campo. Mas, como a gente sabe que tem muita área hoje que é por alagamento, não tem como a gente fazer essa capacidade de campo. O cara vai lá e diz, vou molhar 2 vezes na semana, vou molhar 1 vez na semana, porque o volume de água é muito grande, né, que eles colocam na questão do quadro, na questão do suquinho, e assim por diante. E, por final, a gente tem que tocar nesse assunto, que são doenças e pragas. Né? Primeiro semestre, a gente tem uma incidência muito grande em algumas regiões da mosca minadora, e no segundo semestre nós temos uma incidência muito grande do TRIPS, né? Que são, vamos dizer, são duas pragas, não, uma praga e uma doença que, no caso, interferem intimamente na questão da produtividade na nossa região. Apesar de que a nossa região, o Vale do São Francisco, junto com a região de Irecê, ela tem melhorado muito em relação à questão de pragas e doenças. A gente tem tido um pouco mais de atenção por parte dos produtores mesmo. Por favor, irmão. Nesse slide aqui, eu procurei só tocar no assunto aqui na questão de análise de solo, que é importantíssimo. Né? Hoje, para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer em relação à planta, a gente tem, no mínimo, conhecer que solo que a gente está tratando. O que é que tem ali dentro para a gente tentar suprir a necessidade do solo e a necessidade da planta. É o que a gente vai falar também lá na frente, que o ideal para a gente trabalhar com qualquer tipo de cebola era a gente ter uma curva de absorção ou curva de extração, como queiram chamar, para a gente saber o que é que realmente ela precisa e em que momento ela precisa daquele tipo de nutriente. Seja na parte inicial, na parte intermediária ou na parte final. Na parte inicial, que é a parte de germinação, parte de desenvolvimento das primeiras folhas. Na parte intermediária, já começa o desenvolvimento muito forte da parte de folha e da parte de raiz, e no final da parte de senescência, da parte de estalo, da parte de crescimento de bulbo. Então, assim, o que a gente sempre pede é que, por favor, façam sugestões para o produtor tirar solo e mandar fazer uma análise para a gente conhecer mais ou menos o que está mexendo, o que está trabalhando. E nisso, eu coloquei aqui que existem híbridos que apresentam uma excelente capacidade de absorver alguns tipos de nutrientes, no caso do nitrogênio, né? E tem outros tipos de híbridos também que são resistentes, não só híbridos, na questão de OP também.
resistência a doenças. No caso do híbrido, isso são pontos, fatores, né, que algumas regiões ou alguns produtores exigem do híbrido. Então, o pessoal que trabalha, os breeders, que trabalha com a questão de melhoramento, eles vão buscar isso, né, na questão de melhoria, na questão da absorção de nutrientes e na questão também de resistência a doenças. Um fator importante, no caso dos híbridos, isso aí é fator que a gente vê no dia a dia. Se porventura você tiver na faixa de 1 milhão de plantas, né, numa área, você nunca ultrapassar 15 quilos de N numa aplicação só, feita da fertirrigação. Por que isso não é viável ou não é bom? Porque uma parte do nitrogênio você está jogando fora, né? Outra parte, vamos dizer assim, ele volatiliza uma parte, a outra parte ela lixivia e um pouquinho a planta vai e absorve. E esse nitrogênio em excesso vai dificultar a entrada de outros nutrientes, né? Principalmente a questão do potássio, que a gente vai ver lá na frente. Existe uma tradição do ribeirinho, né? Eu falo isso que meu pai é seburicultor há 62 anos já. 61 anos, mais ou menos. Né? E começou com irrigando a cebola com lata d'água, depois veio a roda d'água, depois veio o motor e hoje estamos no que estamos, graças a Deus. Então, assim, nessa questão do nitrogênio, ela é muito importante. Por que eu falo muito dessa questão do 15 quilos? Porque atrapalha bastante, realmente, o desenvolvimento do cultivo. Lá na frente, a gente vai também dar uma observadazinha. Essa questão de maior e menor quantidade de N no ciclo fenológico da cebola. Isso é o seguinte, tem híbridos que têm um poder impressionante de resgatar, de puxar, de pegar esse nitrogênio realmente para suprir a sua necessidade. Tem outros que não, né? E essa questão de menor ou maior quantidade de N no ciclo fenológico da cebola é devido a híbridos que têm o processo de produzir mais raízes ou produzir menos raízes. Apesar de que nós temos uma interferência muito grande hoje de temperatura. A gente sabe que a temperatura ela influencia demais na questão do desenvolvimento radicular de toda planta, né? Principalmente planta de ciclo curto. No caso da cebola, é um dos fatores. Temperaturas demais faz com que a questão do crescimento dela diminua. Vamos dizer, a gente vai entender lá na frente. O que é que ela cresce aqui, em termos de raiz por dia, vamos dizer, hoje no Nordeste, na região do Vale, e o que é que ela cresce ali na região de Minas Gerais, né, por dia. Aí, a questão de temperatura vai influenciar demais. Menor e maior quantidade de adubo no solo. Essa é a questão da eficiência. Tem que ter equilíbrio. Né? Devido a cada fase fenológica do ciclo da cultura, a gente tem que jogar a quantidade de fertilizante, a quantidade de nutrientes ideais ou ideal para aquele ciclo. Né? Aí lá na frente tem umas observações também, porque no ciclo da cultura, se ela precisou de nitrogênio e já está no final, acabou. Morreu. Você não tem mais como voltar atrás para desenvolver. Já foi. Perdeu produtividade. Né? Mas no caso do excesso, inicialmente, há a questão de controle, né? Lá na metade do ciclo. Pode passar, por favor? O Enio, Sim. aproveitando aí o gancho que você estava falando sobre nitrogênio, o Marcos Pimentel ele tem uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: se o nitrogênio ele pode promover, aí ele colocou entre aspas, uma diluição dos compostos saborizantes. E aí, nesse caso? Pimentel, eu não sei te informar essa questão do sabor. Eu sei o seguinte: o enxofre tem. O enxofre tem essa capacidade. O nitrogênio eu não sei informar. Eu não vi ainda. Mas o enxofre, com certeza, na questão do saborizante, ela vai interferir sim. Na questão daquelas misturas, quando você corta para formar um material que tenha muita pungência, pouca pungência, né? A mistura daqueles ácidos lá, o ácido pirúvico, junto com outros ácidos, que dá aquela sensação de irritação de olho, ali tem tudo a ver com a questão de enxofre. Nitrogênio eu não sei. Isso aí é uma coisa que a gente poderia pesquisar, mas eu não sei, mano. Certo. Tranquilo. Mas se ele souber de alguma coisa, passa para nós aí, por favor, né? Que a gente sempre está. Sim, sim, é sempre importante, né? Essa troca de. Exato, troca de ideia, é importante demais. Isso. Tem uma pergunta aqui, mas do Everton Leite, eu vou fazer só mais para lá, pode ser? Pode ser sim. Dar início aí. Então, assim, esses elementos essenciais,
né, que a gente toca, são os elementos que todas as plantas vão requerer, né? Aquela questão da lei do mínimo é importante demais. No caso da cebolicultura, tem um micronutriente em especial que o pessoal não dá muito valor, que a gente vai falar lá na frente, né? Então, no caso da matéria seca, é composta de 95% de ar e água, né? São os macronutrientes orgânicos, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Os macronutrientes primários, a gente sabe, nitrogênio, fósforo e potássio. Os secundários, que aí vem toda aquela cadeia de cálcio, magnésio, enxofre, né? E vem os micros, que são importantes demais. E a gente vai ver lá na frente que tem um desses micros aí que, para a cultura da cebola, ele é muito importante e pouquíssimo estudado, né? Que é o cloro. A gente não dá muita importância a ele, mas ele é um dos nutrientes que faz com que haja um incremento de produção ou não. É importantíssimo esse nutriente. Também pode ser benéfico e pode ser também maléfico, né? Então, em dosagens corretas, ele pode vir a contribuir muito para a questão de incremento de produtividade, né? Pode passar, por favor. Esses outros aí, pessoal, é mais assim, isso que eu peguei também um pouco na correria, que a gente sabe que tem algumas coisas aqui que não é muito, vamos dizer assim, apropriado para a cultura da cebola, no caso, nitrogênio é crescimento de planta, a gente sabe, é muito importante, o que eu falo nitrogênio, porque é o seguinte, cada, cada híbrido ou cada OP, a gente tem que saber mais ou menos com quantos dias é para vir uma nova folhinha. Então, isso é o primeiro passo para quem trabalhar com cebola, observar, né? Então, com quantos dias um híbrido de ciclo curto ele vai produzir uma folha? Isso depois da primeira folha definitiva, né? Isso germina, né? Vem a fase de joelhinho. Então, logo depois da fase de joelhinho, vem a primeira folhazinha definitiva. Então, depois daquela primeira folha definitiva ali, a gente tem que fazer, né, essa observação, que é muito importante. Eu também não vejo algumas pessoas, alguns produtores fazendo. Se é com 8 dias, com 9 dias tem que vir uma folha, e o nitrogênio é muito importante para isso, né? Ele é muito importante para dar esse pontapé inicial na questão de produção de folhas. E a questão do fósforo, né, que é a questão da energia, potássio, ele tem tudo a ver com a questão de crescimento de raízes, também resistência a doenças. Cálcio, ele é primordial, né, na questão de raízes também, né, e a questão de fecundação não é muito a questão da cebola, isso a produção de semente é importante demais, cálcio, magnésio, cobre. Na composição da clorofila a gente tem lá o magnésio, o enxofre é muito importante, né, porque hoje nós temos materiais que são consumidos, principalmente ali nos Estados Unidos, in natura, né, a gente vai lá, colhe o bulbo, corta e come ele in natura, né. Agora, tem todo um protocolo a ser seguido, além da genética desse material, tem todo um protocolo a ser seguido para que ela gere essa sensação de ter açúcar, né? De ser doce, na verdade. E o enxofre ele é muito importante nessa fase aí, na questão de você aplicar quantidades excessivas ou não. Né? Pode passar, por favor. O boro, ele é muito importante, porque a gente trabalha com irrigação, a gente sabe que ele é muito móvel no solo, e ele é muito importante para a questão do desenvolvimento de raízes da cebola. Não só da cebola, mas das outras plantas também. Né? E muitas vezes a gente trabalha pouquíssimo com ele. A nossa sorte é que nossos solos eles são ricos nesse micronutriente aí. E muitas das vezes o pessoal perde produção porque não trabalha com ele. Né? E isso é um trabalho, ou a cada semanal, também tem que ter muito cuidado, porque a questão do máximo para dar uma fito nele é muito rápido também. Né? E a questão da falta também é muito complicado. Então tem que trabalhar com esse nutriente aí semanalmente, né, no cultivo da cebola. O cloro, ainda vou falar lá na frente, né, um pouco quebra da água. O cobre, muito importante na questão da respiração, de síntese de clorofila. Muito importante também na questão da quercetina, né, que é um flavonoide que vai compor a formação da casca da cebola, daquela pele da cebola. Né, uma coisa que a gente viu, acho que no primeiro na primeira conversa que nós tivemos aqui, ano atrasado, se não me engano, foi colocada essa questão da quercetina,
né, desse flavonoide, que ele é muito importante para a coloração dessa casca, dessa pele. Apesar de que a gente também não pode fazer muita coisa, porque também é um material, na verdade, a casca ela vem muito de genética. E vem também de materiais de ciclo longo, né? Materiais de dias longos, que são os materiais que agora, nesse momento, estão sendo plantados no sul do país. Aí vem a questão do cobalto, absorção de nitrogênio, de nitrogênio, importantíssimo também. Ferro, manganês, molibdênio e zinco. Desses aqui, pessoal, inicialmente o zinco ele é muito importante para o cultivo da cebola. Aí tem que se fazer, né, umas observações, que a gente vai falar lá na frente também sobre esse nutriente, né, sobre esse micronutriente, o zinco. É muito importante. Às vezes no ar a gente tem plantas grandes e plantas pequenas, né, onde todas foram plantadas e irrigadas na mesma data, no mesmo dia, na mesma hora, e tem plantas pequenas e plantas grandes, né. Se não for questão de tamanho de semente que vem na embalagem, porque sementes grandes, claro, o vigor vai ser maior em relação a sementes pequenas. Mas, se não houver essa questão de diferenciação de tamanho de semente, com certeza vai ser a questão desse micronutriente aí que vai estar apresentando ali a planta pequena e outra planta grande. Aí a gente vai ver isso lá na frente. O Enio, a professora Sim, Ana Rita levantou a mão, sim. quer falar? Não, era sobre a questão da quercetina, mas ele explicou já a questão genética e eu estou entendendo agora. Obrigada. O Enio, Sim, aproveitando esse gancho aí, tem uma pergunta do Everton Leite que fala assim, na questão do plantio direto, né? sim. Com a utilização do uso da palhada. Qual o Uhum. fator que estaria atrapalhando na questão de ter essa palhada? No nosso caso aqui, é que nós não temos tradição de cultivar outros tipos de plantas, no caso o milho, né, ou a soja, ou o trigo, para compor esse solo dessa palhada, né? O resto da cultura que você colheu, deixar lá e você trabalhar esse solo sem revolver ele, só com essas palhadas. Na verdade, é só cultura mesmo, a gente não tem como. Primeiro, a gente trabalha hoje aqui, como eu te falei, com alagamento, né, e com irrigação localizada, no caso do gotejamento. Dificilmente aqui na nossa região vão ter pivô. O que eu conheço aqui na região é lá no Cedro, né, a terra do milho aqui em Pernambuco, que tem um parceiro lá, vou testar o nome dele aqui, Vandileu, e os irmãos, né, que eles trabalham com pivô central. Né, eles trabalham com milho, trabalham com feijão. Então, eles poderiam fazer esse tipo de trabalho lá. Eu creio eu, né? Mas aqui na região a gente não tem como fazer. O professor Caio trouxe até um dado importante, legal de se trabalhar aqui, é que na literatura não tem nenhum estudo falando sobre a marcha de absorção nutricional ao longo do ciclo da cebola. Uhum. Tem aqui, na verdade, assim, a gente tem a Nunes, que é uma marca da BASF, que é a que eu trabalho. Nós temos as curvas de absorção de 2 híbridos. É um trabalho feito lá em Minas Gerais, salvo engano, foi com a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, por que a gente procurou fazer isso? Para a gente ser bem assertivo nas regiões onde a gente planta esse material, na questão da nutrição. Né? A curva de absorção ou a extração feita lá em Minas, ela serve para a gente aqui? Serve para a gente direcionar o que a gente vai aplicar no ciclo fenológico dela. Porque se o ciclo fenológico dela lá for maior, aqui a gente sabe que vai ser menor. Por quê? Questão de temperatura. Então é só a gente concentrar, né, esse período do que era colocado em termos de nutrientes naquele período fenológico na região lá de Minas, a gente concentrar ele num período menor aqui na nossa região. E tem dado muito certo, viu? Os híbridos da Nunes hoje aqui no Vale do São Francisco, eles são bem aceitos e são bem produtivos. Esse ano foi um ano muito atípico, está sendo muito atípico, nós estamos praticamente no final de agosto, e para a gente aqui está frio, onde não é comum, não é normal. Né? E esse ano tivemos diversos problemas com a questão de produtividade. Não conseguimos, que eu falo não conseguimos, é todo mundo, esses híbridos no mercado hoje, não conseguiram extrair o máximo do potencial genético dele devido à questão do costume do produtor trabalhar um manejo tipo do primeiro semestre e um manejo do segundo semestre. Aqui, por exemplo, a gente tem que estar trabalhando já ainda com o manejo de primeiro semestre, manejo nutricional do primeiro semestre, porque está frio. Né? Quando você pega no mês de maio, junho, que é para nós é o mês mais frio, julho e agosto da mesma forma,
praticamente você, se for um híbrido de ciclo curto, né, um híbrido precoce, você vai fazer o ciclo dele todinho nos meses frios, né, como a gente está chamando aqui agora. Então, é importante demais essa questão dessa curva de absorção, mas tem sim. Nós temos depois, se eu precisar, a gente pode disponibilizar também. Não tem problema nenhum, não. O professor Caio levantou a mão se ele quiser falar sobre isso aí. Boa noite. Opa, obrigado aí. Na verdade, ali era uma pergunta e não uma afirmação. Eu agradeço tranquilo. você enviar, viu? Tranquilo. Na hora. Depois só pegar o e-mail com os meninos que eu envio, sim, sem problema. Viu? Certo. Em relação ao comentário, né, que um colega aí deve ter perguntado sobre a questão de plantio direto, porque, na verdade, plantio direto não é só ter palha sobre a superfície do solo, é todo um sistema, né? Sim. Então, é muito difícil, acredito que seja muito difícil realmente implantar o plantio direto na cultura da cebola, né? Porque tem questões de maquinário, diferenciado, tem toda uma todo um aparato, né? Todo um aparato que não é só, a pessoa imagina que plantio direto é só ter palha sobre a superfície do solo e tá tudo certo. Essa palha vai vir de onde? Vai ficar sempre importando palha? Exato. Não funciona, né? Ela já tem que estar no solo quando você for executar a semeadura da cebola. Exato, professor. Inclusive, muito bom o comentário. Inclusive, na região ali de Monte Alto, ali em São Paulo, né, a gente também acompanha aquelas regiões ali, Monte Alto, Rio Pardo, né, para cá, na questão do sul de Minas, norte de São Paulo também, Triângulo Mineiro, e no Goiás, ali na região do PADEF, tem algumas empresas que trabalham com o cultivo de plantio direto, né, o sistema de plantio direto. Então, é todo um aparato mecânico, né, uma questão do manejo em si do solo vem sendo trabalhada há muito tempo para hoje eles conseguirem fazer aquilo. E é muito satisfatório para eles, porque eles diminuem bastante na questão de aplicação de fertilizantes, que é um dos fatores que, né, na decomposição de matéria orgânica, o solo é muito rico nessa questão de matéria orgânica, e a alta eficiência desses materiais hídricos que eles trabalham lá, conseguem produzir satisfatoriamente 80, 90 toneladas, um mínimo de fertilizantes, sabe? É importante demais. Mas é para aquelas regiões. Para a nossa região ainda está difícil. Pode passar, por favor. Pronto, pessoal. Se você observar aí, né, tem uma tabela das funções dos nutrientes nas plantas, né, as formas que elas são absorvidas, mas observe que tem três elementos aí que estão marcados, né? Nitrogênio, potássio e lá embaixo o cloro. É o que eu tinha falado lá no final, ou lá no início, me perdoe. Né? O nitrogênio, potássio e cloro, eles são três elementos aí onde eles participam, né, da questão de osmorreguladores, a questão osmótica, abertura e fechamento de estômatos. E observe que a gente não tem dado muita importância, a gente que eu falo, é o cebolicultor, na questão do cloro. Por quê? Se você tiver numa área, 1 milhão de plantas, ele vai requerer mais ou menos de 35 a 40 quilos de cloro. Aí você diz, Wênio, pode vir a complicar meu solo. Né? Mas aí, assim, é até erroneamente falar, né, a questão agronomicamente, mas a partir do momento que eu tenho um cultivo, eu tenho que zelar por ele. Né? Depois que eu colher esse cultivo, aí assim eu vou trabalhar esse solo. Se eu puder trabalhar os dois, seria muito, muito bom. Né? Trabalhar solo e planta ao mesmo tempo. Né? A questão de salinização, né? A questão de deixar o solo um pouco mais solto, né? A questão de daqui a pouco chove, causa vossorocas, né? E isso é importantíssimo para a gente que eu falo cebolicultor, observar que se você não trabalha com produtos que tenham cloro na sua composição, é muito fácil comparar. Né? Você trabalha com uma área, vamos dizer assim, com um sulfato de potássio e trabalha outra área com cloreto de potássio. Vocês vão ver uma diferença. Não é uma diferençazinha pequena, não. É uma diferença absurda em termos de produtividade. Né? E esse cloro vamos dizer assim, são doses homeopáticas que você trabalha durante o ciclo inteiro. Então, ele é muito importante para a cultura da cebola. Né? Assim como o nitrogênio e como o potássio. Né? Esses três aqui,
Eu acho, todos são importantes, claro, a gente não pode descartar nenhum, mas eu chamo a atenção por causa dele que tem pouco estudo em relação ao cloro também na cultura da cebola. Não só na cultura da cebola, vamos dizer, em todos os cultivos aí, é muito difícil você ver algum estudo sobre a questão do cloro. Né? E ele é importantíssimo, né? Porque ele é osmorregulador. Correto? Pode passar aí, por favor. Ah, só um minutinho, volta, por favor. Eu queria também chamar um pouquinho de atenção sobre do lado direito aí, eu não sei se é do lado direito, do lado esquerdo, de vocês aí que estão vendo, lá no cantinho tem ali, ó, potássio maior que nitrogênio, onde tem essa partezinha do magnésio verde, né? E lá no outro cantinho tem uma partezinha normal. Essa parte do magnésio verde, é para vocês verem, isso na questão de curva de absorção, é, essa, essa, essa parte onde está verde aqui é de um material híbrido, né, da Nunes. Observe que há uma diferença em relação à posição do magnésio em relação a esse outro fatorzinho lá pequeno, onde tem cálcio, nitrogênio, ou potássio, nitrogênio, cálcio, enxofre, magnésio e fósforo. Observe que no híbrido, o enxofre está lá no finalzinho. Todos os nutrientes, eles requerem maior quantidade em relação à questão do enxofre. Ou seja, né, esses híbridos que a Nunes hoje trabalha, que eu posso falar, eles necessitam da mínima quantidade de enxofre possível. Né, porque eles são pouco pungentes. Inclusive, até acho que foi em 2018, na Hortitec, né, houve um alvoroço em relação a um material chamado Induciana, porque ela não, você corta ela e ela não faz você lacrimejar, não gera aquele ácido, aquela sensação de irritação de olhos, devido à questão de ela precisar o mínimo possível de enxofre. É questão genética, né? Pode passar, por favor. Isso aqui todo mundo já viu, né? Quem estudou a parte de nutrição de plantas, na agronomia, na parte técnico-agrícola também, né? Onde a gente desejaria era ter um pH de 6,5 aí para a gente trabalhar todo o nutriente de forma satisfatória para a planta, né? A gente sabe que isso não existe. A gente tem que fazer com que o solo ele fique oscilando. Ele vai uma hora vai ter que ficar em 6, outra hora vai ter que ficar em 7 e assim por diante. Né? Existem materiais hoje, né, bem tecnificados, de algumas empresas, que já trabalham com tipo de produto, tipo de fertilizante, que por si só em você colocar um pouco de água, não precisa mais, só coloca esse produto uma vez, e por si só essa água, ela vai, à medida que ela vai sendo ou evaporada, ou lixiviada, ou percolada, ela vai fazendo com que esse pH por si só ele se altere. Fica uma hora do dia, fica menos, né, fica na faixa de 6, outra hora do dia fica mais, na faixa do 7. E isso é um negócio fantástico. Pode passar, por favor. Aqui a questão de interação, né, as dinâmicas do nutriente do solo. Observe que todos os nutrientes aí, eles sempre vão estar lá na questão de interceptação, né, do que a planta vai lá e pega ele para fazer seu processo fisiológico. Então, fluxo de massa e difusão. Tem uns principais, mas todos os nutrientes participam de tudo. Uns com maiores quantidades, outros com menores quantidades. Só coloquei isso mais para ilustrar. Correto? Pode passar, por favor. E aqui, pessoal, é importante demais a gente ver que para se ter uma ótima produtividade, né, na questão da cultura da cebola, todos os nutrientes são importantes. Né? Então, observar que todos estão com um maisinho aí em cima. Né? Isso é importantíssimo. Agora, a questão de peso de bulbo. Quais são esses nutrientes que são mais importantes, né, para a questão da cebola desenvolver bem? Aí temos, ó, observando que tem um maisinho aí, nitrogênio, tem o fósforo, tem o cálcio, tem enxofre. Matéria seca, todos eles, em questão de nitrogênio e potássio, são mais importantes. Maturação, nitrogênio e fósforo. Resistência, aí colocou esse nitrogênio mais. Né? Firmeza de bulbo, nitrogênio menos, né? Não é para ter muito, é para ter mais cálcio. Mas firmeza de bulbo tem que também ter água. Muitas vezes a gente faz e corta a água dela no final, né? Que diz, não, vou cortar a água para colher. Tudo bem. Se já está o material a partir de 30%, 40% instalado, maduro, né, que já caiu, aí sim você pode deixar aí, né, uma semana, 5 dias, sem irrigar, porque você já vai colher mesmo. Agora, tem alguns materiais, mesmo ela instalada, né, algumas raízes dela ainda se desenvolvem, e isso causa uma deformaçãozinha no bulbo. Ele vai ficar um bulbo, às vezes, um pouco bicudo, em forma de pinhão.
Acontece muito isso em pivô. Por quê? Porque o pivô, às vezes, se for um pivô grande, um pivô pequeno, a forma deles fechar o círculo, o diâmetro dele aqui, né, ele demora demais. E quando chega no período final de colheita, né, que é para colheita, essa planta ela precisa da água, ela quer água, mas ela não tem na hora que ela precisa. Então ela vai tentar buscá-la e causa esse má formação do bulbo, né? Fica em formato de peão, né? No caso da coloração da pele, a professora até falou que da casca lá, o importante aqui demais, que é o enxofre e cobre, né? O boro também faz parte disso, mas os mais importantes é a questão do enxofre e do cobre, porque eles fazem parte da estrutura da quercetina, desse flavonoide. E a gente se atentar por quê? Muita gente faz aplicação de cobre no final para poder melhorar a casca. Não, pessoal. Essas cascas que existem na cebola, a pele, o catáfilo ali, eles são das primeiras folhas, não são das últimas. Né? Então a gente tem que cuidar lá na base, lá no início, e não no final. Né? Se você quiser dar uma coloração para tapear ali, o pessoal que compra, ou o pessoal que vai comprar para consumir, o consumidor, ele vai ver que ali teve a aplicação de algum produto. Né? O que vale realmente é trabalhar esse processo aqui desde o início. Né? A partir da terceira folha, já é importantíssimo você trabalhar com eles. Esse, na questão do enxofre e do cobre. Pode passar, por favor? Isso aqui é mais uma ilustração, é só um erro que eu cometi aqui, e não são 8 semanas, são 4 semanas, né? nesse primeiro bloco de terra aqui, certo? Então, isso para a gente ter um nível de conversa em relação ao que eu tinha falado antes, da questão do volume, né, de crescimento de raízes. Lá em Minas Gerais, a gente observou que os materiais eles cresceriam de 4 a 5 milímetros por dia. Eu estou falando de raiz. E no caso aqui do Nordeste, Pernambuco, Bahia, cresce de 7 a 13 milímetros por dia. É um negócio fantástico para a gente. Então, elas vão comer muito, elas vão crescer muito, né, e muito rapidamente. Nós temos híbridos hoje que de quando você fez a primeira molha, a primeira irriga, até a colheita, são com 90 dias. Né, e produtividade elevada. Né? Então, a gente pode observar aqui que em 4 semanas o desenvolvimento radicular é bem pouquíssimo. Né? E aqui onde é primordial a questão do trabalho com zinco. Né? Porque, queira ou não, tem que ter uma relação aí muito boa, uma correlação com o fósforo. Né? Porque os dois são antagônicos e onde tem um, o outro não gosta do outro. Então, o zinco aqui nessa fase, essas primeiras 4 semanas, ele é muito bom ser aplicado via fertirrigação, via água. Né? E não é bom pulverizar nessa fase aí inicial. Por que não é bom pulverizar o zinco? Porque a planta ela vai absorver ali de imediato, né? E vai acontecer de que ela não vai conseguir retirar o fósforo que deseja ou que necessita, né? E ela vai no frigir dos ovos lá, vai acarretar numa lubrificação precoce. E aí ela não vai desenvolver. Então, o bom de trabalhar o zinco nessa fase aqui é via solo. Na fase onde tem o 8 aí, são 4. Via solo. Já a partir do 3 meses aí, já está no finalzinho, vamos dizer, de 4 semanas até 8 semanas, você pode até fazer algumas aplicações de zinco via folha, não tem problema, contando que tenha bastante fósforo aí na questão da solução de solo aí, para a planta não deixar de comer esse fósforo, né? Questão de energia. Ela precisa desse momento aí de crescer, formar folha. Né? E a gente observar aqui no primeiro, segundo, terceiro bloco, aonde ela vai estar lá, né, na fase de maturação dela, é um volume impressionante na questão de raízes. E a gente vai ver daqui a pouco, no próximo slide, né, que essas raízes, elas têm um tempo de vida muito curto. Elas suberizam, lignificam, e ali só serve para fixar o bulbo. Mas lá na frente elas têm que produzir radicelas para comer. Né? Senão, também não desenvolve. Fica um bulbinho pequeno. Pode passar, por favor? Ó, essa questão de raiz é importante, né? Essa é a fisiologia da raiz. A gente tem essa questão de tamanho, né? Que a gente sempre... A gente não vai estar cavando lá para observar, porque hoje o produtor ele
ele já identifica isso. Começou a queimar a ponta de folha, sabe que foi falta de cálcio, ou está começando o processo de inversão, né, mais potássio e menos nitrogênio, e assim vai. Mas é importante a gente observar, né, que o pelo radicular, ou pelo absorvente, ele vai ter de 1 a 10 milímetros de tamanho. O período de absorção dele só são de 20 a 25 dias. No caso nosso aqui, é bem mais rápido, né, pela questão de temperatura elevada, né, e a coloração dele é bem branquinha. Né. No caso de passando daí de 1 centímetro, já começa a ficar suberizada. Né, ela vai lá só para comer água, para beber água, né, não vai retirar nada de nutriente do solo. E depois de 10 centímetros aí, é que ela não faz mesmo. Ela só liquidificou lá, ficou igual a cortiça e acabou. Não serve mais de nada. Então a gente tem que sempre promover com que a cebola ela se estimule a produzir radicela, a raiz produzir mais radicela. Porque o tempo de vida útil da raiz é muito curto. Pode passar, por favor. Aqui foi o que eu falei na questão dos sistemas de irrigação, né, que nós temos hoje para a cultura da cebola. E nós temos esse primeiro aí, né, do lado esquerdo superior, a questão do pivô, né, do lado esquerdo inferior aí nós temos a questão do micro, do lado direito aí nós temos a questão do gotejo e do lado inferior direito nós temos a questão do alagamento. Né. São hoje os tipos de irrigações que são executados no plantio de cebola no país, né, no Brasil. Né, e temos também alguns plantios lá na região sul que é pela chuva. Os caras têm a graciosidade de chover normalmente no período que eles plantam. E quando não chove, aí tem realmente a questão da perda de produção, porque os bulbos ficam pequenos. Ficam bulbos firmes, mas pequenos. Então, a questão do que o mercado deseja, que é a caixa 3, né, eles pegam. Pode passar, por favor? E aqui, pessoal, isso vem da curva de absorção nossa, né, dos materiais que a gente trabalha, em porcentagem, o que é que ela necessita. Né? Vamos dizer assim, ó, no primeiro 28 dias, o nitrogênio dela é 35% de todo o nitrogênio utilizado no ciclo da cultura. Fósforo, 30%, que a gente pensa que é muito. O potássio tem que se trabalhar também, na faixa de 15%. Então, observem que nessa fase de desenvolvimento, essa fase fenológica inicial aí de 28 dias, a gente precisa desses nutrientes, dessa quantidade de porcentagem desses nutrientes aí. Não deixando de lado os micros, claro. Né? Mas nitrogênio 35%, fósforo 30% e potássio 15%. Já na fase de desenvolvimento foliar, realmente onde ela faz a questão de encorpar o número de folhas para se formar esses catáforos, formar esse bulbo bem formado, já é um pouco mais equilibrado em nitrogênio e fósforo e potássio lá embaixo. Né? Nessa fase aqui, dessa cultura, nós trabalhamos com 55% de N, fósforo 60%, potássio 30%. E no finalzinho ali, né, a gente trabalha faz a inversão na questão do nitrogênio e potássio. Nitrogênio é pouquinho, não pode deixar também de utilizar. Tem gente que corta 100%, não é aconselhável. A gente não aconselha, pelo menos eu não aconselho. Tem que trabalhar o mínimo possível. Né? Nós temos o fósforo também. É intimamente importante trabalhar com fósforo o ciclo inteiro, né? E o potássio em sua maioria. Né? Nesse período aqui, que é o período realmente de instalação, de amadurecimento do bulbo. Essa cultivar, a 205, é o material mais precoce do mundo hoje. Ela é chamada no mundo inteiro, a não ser no Brasil, de vulcana. Né? E hoje no Brasil ela tem essa nomenclatura, chamada 205. É um material que você planta ela, molha ela hoje, por 90 dias você colhe. Né? E o que é que ela extrai? Né? O que é que ela precisa durante esse ciclo aí, desses 90 dias? Um total de 180 kg de N, observe embaixo, um total de 190 kg de fósforo, e um total de 250 kg de potássio. Isso no ciclo dela inteiro. Para 1 milhão de plantas por hectare. Foi o que a gente fez. E temos no próximo slide a Dulciana. Por favor, você pode passar. Observe também que dá uma diferençazinha, né, na questão da 205 para a questão da Dulciana. É mínimo possível, é um mínimo. Mas é uma diferenciação que, para o híbrido que tem 5 dias, 10 dias de diferença para outro híbrido, é um mundo, sabe? Se você não conseguir fazer aquilo que tem que ser feito naquele período, vai ter perda de produção, vai ter perda de produtividade. Né? Então,
No caso da Dulciana aqui, a gente precisa de 150 kg de N no total, 180 kg de fósforo no total, 280 kg de... Aliás, me perdoe. 280 kg de potássio. Um pouquinho a mais, porque também o ciclo dela é um pouco maior. Né? E assim, pessoal, eu falei aqui muito rápido, mas o que a gente hoje tem uma abrangência total no cultivo da cebolicultura hoje no país é mais ou menos isso. Né? E sim, Posso perguntar uma coisa? pode. Então, vamos lá. Nesse ciclo, até 105 dias, né? A gente nota que tem muito fertilizante, então, que é colocado e não é aproveitado. Exatamente, eu ia falar isso agora, professora. Porque assim, ó, nós temos um colega que também faz parte do GIPS, que é o Max Kleber, que ele vem trabalhando muito assertivamente na questão dos tratores. Então, é muito importante o produtor hoje trabalhar com essa tecnologia para ele saber mais ou menos o que ele vai ter que colocar lá. E isso sabendo que hoje, por exemplo, como o professor falou anteriormente, a gente não tem as curvas de absorção de diversos materiais que são trabalhados na região. E a gente faz um achômetro e joga uma quantidade que a gente acha que dê certo e dá certo, sabe? Por quê? O olhômetro do produtor que está acostumado a plantar cebola, ele é um olhômetro meio correto, sabe? Opa, tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas ele sabe que tá faltando nitrogênio, ele sabe que tá faltando potássio, ele sabe que tá faltando o fósforo, mas o cálcio, o zinco, isso aí ele não vai saber de imediato assim, não. Sabe, professor? Então, nesse caso aqui, a questão do extrator é importante demais. Porém, existe um fator primordial, que o extrator ele é uma ferramenta que é muito bem utilizada em áreas que são bem dimensionadas, na questão da irrigação. Ou se você for trabalhar com extrator na área de alagamento, vai dar uma diferença absurda, porque é muita água que se joga num curto espaço de área, sabe? No caso do gotejo, nossas áreas, era 99% das áreas de gotejo hoje de cebola da nossa região, não é nem só do Vale, é do Nordeste inteiro. Eles não são dimensionados, não são feitos por uma empresa especializada na questão da irrigação para dizer realmente o tempo de irrigar, a quantidade de água certinha, o tempo de infiltração dessa água no solo. Para quê? Para que esses nutrientes que estejam ali na parte superior, eles venham a chegar nas partes de 15, 30 e 45 centímetros, onde estão os extratores, para não mascarar o que está na solução do solo. Né? Então, hoje aqui, a gente tem como exemplo o projeto Salitre, que já foi, ainda é um bom e grande produtor de cebola do Vale, mas a região do projeto em si hoje estão trabalhando com fruticultura, porque a cebolicultura, na verdade, salinizou muito o solo. Isso é uma questão de exagero de fertilizante, professor. É um ponto de atenção. Né? Eu sempre vou dizendo, o colega Márcio Kleber aí, ele tem feito um trabalho excelente nessa questão dos tratores, mas ainda é carente dessa questão vamos dizer, do manejo de irrigação correto por parte do produtor e de um sistema totalmente dimensionado, que seria o ideal. Eu não sei se deu para entender. Pessoal. E, pessoal, muito obrigado. Me perdoe também, na verdade, estou um pouco cansado, mas eu gosto do grupo. O grupo é um grupo um grupo que interage bem. Não são pessoas que realmente gostam de trocar ideias, né, de obter conhecimento. E eu sempre faço um esforcinho de quando eu estou presente e posso estar ligado no grupo. Então, desde já, eu agradeço demais o convite, professora, os meninos aí. E sempre que precisar e eu puder contribuir para o grupo, estamos aqui, viu? A gente aqui agradece, Obrigado, muito Enio. obrigado. Excelente apresentação. Eu notei Rita. que o Eli abriu a câmera, acho que ele quer falar. Quem abriu a câmera? O Eli Cássio. O Eli, o seu microfone está fechado. O Eli, você quer falar? A gente não está escutando, porque o microfone está fechado.
Acho que foi mais engano, não, Ana? Talvez sim. Bom, enquanto isso, Enio, a gente vai dar prosseguimento. A gente tem algumas perguntas no chat. Pessoal aí, se quiser, pode ir mandando, que eu vou repassar. Esse é o momento ideal, né? A primeira que a gente começa a abrir o nosso bloco de perguntas é do Everton Leite. Ele pergunta assim: o que o senhor tem a considerar sobre análise foliar? Everton, é importante, sabe? É importante a gente saber o que é que realmente está na planta ou não está, sabe? Como assim? A cebola o ciclo dela é muito rápido. Às vezes você faz uma análise hoje, coleta o material para fazer análise e demanda um certo tempo, né? 10 dias, 15 dias. E quando você vai para utilizar isso na cultura da cebola, já passou, é muito rápido, sabe? Mas assim, é sempre bom a gente ter esse parâmetro, porque no próximo cultivo você já sabe mais ou menos, não é corretíssimo não, o que pode estar acontecendo com a cebola naquele ciclo, porque, como eu falei, ela é muito rápida, o ciclo fenológico dela. Então a gente pode coletar hoje, fazer uma coleta, para a gente trabalhar daqui a 10 dias, onde aquilo já foi, já passou para o ciclo dela, sabe? Mas não deixa de ser importante, é importante sim. Legal. Uma pergunta a respeito dos extratores de solução do solo, é do Elson. Ele pergunta se você trabalha ou já trabalhou com extratores, e, na verdade, qual foi sua experiência, né? Elson, é? Isso. Elson Rapaz, acho que é o Elson eu conheço, que é lá Rapaz, já foi consultor lá nas grandes fazendas Ah, meu pai do céu, como é o nome? Esse Lá mesmo. Tá chique. Lá no, É lá não, esse no, é lá o no, som do GISP. do GISP, tá. Mas vai ser consultor um Ah, dia, né, Elcio? tá bom, Elson, me perdoe, filho. Mas, ó, já trabalhei sim com os tratores, é uma ferramenta muito importante, não só para o cultivo da cebola. É uma ferramenta que a gente deve se trabalhar com todos os tipos de cultivos para que a gente preserve o solo, né, e faça com que a nossa cultura ela tenha o máximo em termos de produtividade. O problema, como eu falei, do extrator, é porque a gente hoje não tem áreas que são 100% dimensionadas. No caso da fruticultura, não. Aí já muda de, de histórico, né? A fruticultura hoje no Vale do São Francisco é uma fruticultura bem tecnificada, é uma fruticultura hoje muito tecnificada mesmo. Então, hoje, eu aconselharia o pessoal a trabalhar com ele, sim. Né? Mas já trabalhei. É importante, sabe por quê? Porque, assim, ó, se você tiver o equipamento para você verificar realmente o que está na solução, na solução do solo lá, naquele momento, você vai colocar apenas o que está faltando, sabe? Não deixando de lado, claro, aqueles números que você viu lá em relação à solução. Mas é importante demais, você pode diminuir custo na questão do final da produtividade, sabe? E assim, é um equipamento muito simples de usar. Né? O que falta realmente é a questão de dimensionamento de irrigação, no meu ponto de vista, é o que falta só para a cebolicultura. E outros cultivos também, no caso do melão, no caso da melancia, né? E principalmente na questão da cebola. Ótimo. O uso do extrator pode ser também uma solução, né? Já que no Vale não se fala mais em outra coisa, na questão do preço dos adubos, né? Poderia ajudar bastante a respeito disso. Não poderia, se porventura o sistema fosse bem dimensionado, porque a gente ia colocar certinho o que está faltando lá, sabe? Na solução. Mas a gente não sabe se, por exemplo, o que o pessoal faz? O pessoal trabalha com formulados, né? Tipo 10, 10, 10, 6, 24, 12, formulado de adubo, 16, 16, onde eles não são materiais feitos ou produzidos para a questão de você fazer uma nutri-irrigação ou uma fertirrigação, e o pessoal vão lá, desmancha, deixa de um dia para o outro e vai e joga tudo aquela bomba de sal numa área onde não é para ser jogado. Aquilo é para ser jogado se tiver de ser jogado, é a lanço, porque ele vai se desfazendo aos poucos, e aos poucos esse solo vai recebendo essa quantidade de sal, mas aos poucos, não de uma vez. Aí eles acabam
maltratando o solo, acabando com o solo mesmo, salinizando. Então, e também mascara o que está lá dentro da solução, sabe? Então, assim, o extrator hoje é importante demais. A importância dele é muito válida, mas primeiro eles teriam que ter um sistema bem dimensionado. Legal. A outra pergunta do Eduardo é que ele ouviu alguns produtores dizer que chega a 100 toneladas por hectare. E ele quer saber se a nutrição é um maior aliado para poder chegar a esse nível de produtividade. Na verdade, como é o nome da pessoa, me perdoe? Eduardo. Eduardo, na verdade, existem assim, alguns fatores que contribuem para essa produtividade. Na verdade, ele teve um momento climático muito bom, né? Ele teve um potencial genético extraído do cultivo daquele híbrido espetacular e ele fez um bom manejo na questão nutricional. Então, esses 3 fatores aí fez com que esse produtor conseguisse chegar a 100 toneladas. O ano passado não, me perdoem, em 2019, teve áreas aqui ali próximo a Belém de São Francisco, Barra do Tarraxil, né, que nós conseguimos, um parceiro comercial nosso lá, né, um amigo, né, João Freire, nós conseguimos chegar a 120 toneladas no hectare. Né, mas foi um negócio fantástico, que combinou a questão climática ideal, o clima ideal, né, vamos dizer clima, o clima não muda, mas o microclima ideal para aquela época. Acertamos na questão do manejo nutricional, na aveia, né, não tivemos problema com pragas e doenças, então o potencial genético do cultivo do híbrido do Ciana foi espetacular. E acertou no preço também? Graças a Deus. E se tivesse hoje acertando o preço, hoje o cebola está muito bom, né? R$75, R$70, está espetacular. Apesar de que o custo também está muito alto. Hoje, para se plantar 1 hectare de cebola, está na faixa de 85 a 92 mil reais. Pensei Então, que era mais baixo o custo. Outro sofrimento nosso, que nós do Nordeste, nós não temos financiamentos. Praticamente nós não temos financiamentos. Um ou outro produtor consegue, para a cultura da cebola, diferentemente do sul do país. O sul do país trabalha 99,9% com financiamento. Né? Tem seguro para a questão de intempéries climáticas, seja ela geada ou seja ela seca. A gente não tem nada. Ou você tem o dinheiro e planta, ou você não planta. Nós somos persistentes. Né? Nós somos persistentes. De acordo com aquela pergunta lá que foi feita lá no início, se o nitrogênio em excesso ele provoca uma diluição nos compostos dos sabores, o Marcos Pimentel trouxe até uma citação de 2005, e aí ele fala assim, de acordo com o autor, o excesso de N provoca uma diluição nos compostos em prol do crescimento vegetativo, em alguns frutos, né? Não, na questão da cebola, ela ocasiona, sim, um crescimento vegetativo exacerbado que, no final das contas, é prejudicial, porque a folha ela cresce tanto que ela acaba estalando no final e ela quebra. Né? E essa quebra aqui, ela causa ferimentos. Aí, se tiver com condições climáticas ou condições de microclima ideal para a doença, já vai se instalar ali porque abriu uma porta. Né? Então, assim, o nitrogênio, em relação a isso, sim. O nitrogênio demais, ele faz com que isso aconteça. Agora, sim, o nitrogênio ele é muito importante porque se você exagerar, você tem como controlar ele. Se for exagero no início. Se for no final, você não tem como controlar e vai ter uma cebola muito bonita, só que fofa, não pesada. Você aperta, você segura no bulbo e aperta, ela fica flácida, né? Fofa. Que legal. Aí, assim, só para concluir o pensamento, então é melhor, não é aconselhável, mas se tiver que exagerar no início, que tem como você controlar, né, essa questão do excesso de nitrogênio, porque se você também não exagerou, não colocou a quantidade ideal e precisar no final, se você não fez aquele número de folhas, que é um número de folhas ideal para que você tenha um bulbo comercialmente satisfatório, você perdeu, porque você não vai conseguir. O que eu falei lá no início, vocês lembram, que a gente tem que ter uma base de quantos dias é necessário para nós formarmos uma folha. O nitrogênio é essencial para isso. Então, nos materiais nossos, a gente sabe que a cada 8 dias nós temos uma folha nova. Tem materiais que a cada 7 dias, a cada 6 dias tem que ter uma folha nova. E tem materiais que são com 8 folhas, ele entrega a caixa 3. 8 catáfilos
né, que são as folhas que formam ele lá embaixo, na coroa, né, onde fica as raízes, que formam o bulbo comercial, né, o mais comercial que é a caixa 3. Tem outros que precisam de 12, 13, 15 folhas para se formar um bulbo firme e adequadamente comercialmente. Muito legal. O Mariano fez uma pergunta, o nosso membro mais ativo aqui do GISP. Um GISP sem uma pergunta do Mariano não é GISP, né, Ana? Muito bem, Marcelo. Muito bem, Marcelo. Pergunta assim: sabe se tem algum estudo ou alguma ação que permita evitar o acúmulo desse excesso de nutrientes? Não. Na verdade, assim, não tem como assim a gente. Evitar é você seguir vamos dizer, uma curva de absorção. Né? Você sabe quando vai ser quando é que vai ter o pico máximo de absorção daquele nutriente. Você sabendo, é claro, que na sua área vai ter um número X de plantas, seja 1 milhão, 800 mil, 500 mil, 1 milhão e 200. Sempre o número de boca é importante para você formatar o que você vai colocar, né, de nutrientes para aquela área. Então, assim, eu creio que pode ter, Mariana, na questão da curva de absorção. Seria uma ideia. Se todos os híbridos hoje trabalhados, ou todos os OPs tivessem uma curva de absorção, a gente saberia o ideal a se colocar. Claro, corrige o solo, depois de corrigir o solo, coloca eles e assim vamos colocando o que a planta realmente vai poder absorver. Pegando até esse gancho aí, eu vou antecipar uma pergunta do professor Caio, que ele pergunta qual o custo de produção por hectare aqui no Vale na cultura da cebola? Se for um híbrido hoje, está na faixa de 85 a 92 mil reais por hectare. Isso em sistema de gotejo. Aí, se for em sistema por alagamento, ele gasta um pouco menos, mas vai ter um pouco mais de trabalho. Né? Vai gastar um pouco menos, na faixa de 70 mil, 65 mil. E aí, 65 mil, 70 mil produz menos, um pouco também, em relação à questão do sistema de gotejamento. Mas é muito alto hoje. Né? Hoje o custo elevou demais. O ano passado, nesse mesmo período, a gente conseguiu colher 1 hectare com 55 mil. Então vamos dizer que está 45% a mais em relação ao ano passado. Wênio, o Nicolas Araújo pede para você comentar sobre o manejo empregado nos Estados Unidos para reduzir a purgência a ponto do bulbo ser consumido fresco. Qual o nome da pessoa, me perdoe? É o Nicolas Araújo. Nicolas. Nicolas, a pergunta ela é muito boa, mas é assim, ó. Por exemplo, nós, BASF, temos um protocolo a ser cumprido. Esse protocolo ele não vaza. Por exemplo, as pessoas, os produtores que fazem parte desse projeto, são produtores fechados nos Estados Unidos, onde gera-se um protocolo para ele que ele vai ter que cumprir à risca, né? Como se fosse uma questão de uma certificação. Né? Ele tem que seguir à risca aquilo para que esse material, seja ele... Nós temos 2 materiais que são consumidos in natura nos Estados Unidos. Um deles é a Dulciana, que aqui no Brasil, aqui no Nordeste, nós trabalhamos ele normal, como uma cebola comum, né? Apesar dela ser menos pungente do que todas as outras. É um protocolo onde a gente não trabalha quase de forma alguma com enxofre. É só isso, e a questão de genética. E nós temos outro híbrido chamado Sweet Caroline, né, que essa é muito doce. É um material também que trabalha com pouco enxofre, mas com a questão nutricional de nitrogênios, os outros nutrientes, são praticamente da mesma forma que a gente trabalha. Lá, tudo seguido à risca, com a curva de absorção, só a questão do enxofre que é trabalhado quase nada. O Marcos Pimentel, ele colocou aqui uma pergunta, uma complementação. Eu não entendi muito bem, mas se ele quiser abrir o microfone e falar com a gente, seria legal. Marcos, ele pergunta, será que esse manejo está relacionado com a cura? Com a cura? Na verdade, a pergunta dele é muito, assim, é muito bom o complemento dele, porque a gente aqui hoje, a gente não faz mais o processo de cura que a gente fazia antes com o OP, né, com material de polinização livre. No híbrido a gente não faz. Seria muito importante o produtor fazer esse processo de cura. O processo de cura daqui colheu, deixa 2, 3 dias
ela lá ao relento, né? Depois faz corta, pronto, ela já curou para o produtor. Onde, na verdade, ele teria que deixar mais ou menos 6, 7 dias, né, para que haja realmente a questão total da desidratação da folha, né, e o bulbo ele pegar um pouco mais de firmeza. Né. Agora, a gente aqui fazia com IPA, materiais OP antigamente. Era de costume dos nossos pais fazer essa questão da cura. É diferente do que existe ali no Cerrado, né, no Triângulo Mineiro, no sul do país. Por quê? Também a explicação que nós, por exemplo, no nosso clima, né, semiárido, quente e seco, nós não temos condições de guardar, porque, queira ou não, nós temos um fungo aí, chamado de aspergilo, que com temperatura elevada, um pouquinho só de umidade, ele vem a se proliferar. Então, a gente não consegue, de maneira alguma, guardar esses materiais aqui, porque são materiais muito rápidos. Onde no sul são materiais com 160, 170, 180 dias para colher, a gente colhe aqui em 90 dias, ou seja, enquanto ele lá faz um ciclo, nós podemos fazer 2 de produção. Então, os materiais dele lá são materiais de dias longos, então eles precisam de 16, 18 folhas para formar um bulbo. A gente aqui precisa de 8, 9, 10, 12 folhas. Então, tudo para eles lá é um pouco mais. Agora, a questão climática para eles lá ajuda demais. Né? Que é um clima úmido, na região deles, onde eles trabalham com aquecedores, né, artesanais, assim, vamos dizer assim, e colocam a cebola nos galpões, com toda a palhada, toda a folha, e ali eles vão colocando aquecedores nela o dia inteiro, para que ela desidrate, mesmo com a umidade relativa alta. E eles conseguem ter bulbos aí de coloração espetacular. O Nicolas levantou a mão, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Enio. Boa noite, Parabéns aí pela apresentação. Ô, Enio, Obrigado. curiosidade, em abril eu estive lá em Tuporanga, né, em Santa Catarina, Sim, e eu conheci a Epagre, que desenvolveu a Valisul, acho que certamente você deve conhecer. conheço demais. Parece que é uma OP aí com um desempenho bastante interessante na parte de pós-colheita, né? Sim, E o que eu acho mais curioso é que ela parece que está tendo um bom desempenho nas condições de cerrado, mineiro. Eu gostaria que você sim. comentasse como é que o material desenvolvido lá nas condições do sul do país, né, está se desenvolvendo tão bem, nas condições totalmente diferentes de onde foi desenvolvido. Que tipo de É, experiência assim, que você tem que poderia comentar sobre isso? na verdade, eu comecei a acompanhar a questão da Vale Sul desde 2017, se não me engano, né, que a gente, frequentemente eu estou lá no sul, na região de Tuporanga, Alfredo Wagner, Embuia, ali eu tô, de vez em quando eu estou naquela regiãozinha ali, sabe? E, por exemplo, hoje a Vale Sul ela tomou o mercado da bola precoce, do meu ponto de vista. É um material que é firme, um material que é rápido, né? A questão de OP em relação a própria crioula, né? E no entanto, está tomando o mercado da bola precoce deles. Os O que é que pesquisadores da acontece? Epagre já E, comentam que ela já detém cerca de 70% do mercado. sim, sim, é o que eu falei, né? Então, tá, a sua maioria lá é nas regiões. A bola precoce ela vai desaparecer. Por quê? A bola dá alguns problemas que a Vale Sul não tem dado. Apesar de que a Vale Sul ela tem um pouco de dias a mais, né? Não é tão precoce igual a bola, mas ela dá uma questão de resistência, questão de formato, a questão de coloração de pele, né, de casca, muito boa e desejável aquelas condições de comércio. Ela tem se desenvolvido bastante na região ali do Triângulo, não vou dizer do Triângulo Mineiro, mas do Cerrado, partindo para o lado de Goiás, e até aqui na nossa região, já aqui na região do DC, plantaram ela, mas, no meu ponto de vista, estão pecando na questão de quando plantar, porque ela precisa de um pouquinho de hora-luz a mais do que esses materiais que nós trabalhamos aqui, que o material que o pessoal trabalha no Cerrado. No Cerrado deu certo porque a quantidade de hora-luz dele lá é um pouco maior que a nossa. Né? Então, lá deu muito certo. E vem dando. A questão dela só é a questão de produtividade, porque ela não aguenta adensamento igual o híbrido aguenta. Ela produz um pouco menos. Uma questão de shelf life, tempo de prateleira, é espetacular. Entendi. E eu acho que, inclusive, lá no Cerrado, na Verma, por exemplo, eles Sim, obedecem a toda a data de plantio
associado ao Sul. Eles obedecem rigorosamente. Tipo assim, o que é feito no Sul está sendo feito lá, se eu não me engano. Exato. Eles têm que, se lá, por exemplo, tiver um comprimento não vai dar incidência de luz do dia, parecida com a do Sul, vai dar tranquilamente. Agora ela precisa o quê? Ela precisa dessa incidência de luz quando ela começar a diferenciação é, celular, começar a questão de inversão, começar a lubrificar. Então aí tem que ter o período de luz adequado, porque se não tiver, ela não lubrifica. Né? Que hoje, primordial para a cebola lubrificar é a luz. Teve aquela quantidade de hora-luz, ela vai embora, se for da genética dela. Se não for, ela não consegue. Por exemplo, se a gente pegar um material hoje do Sul, a própria Vale Sul, e plantar aqui na nossa região, a gente não vai conseguir colher um material bom. Porque nós não temos a quantidade, nós não temos, em algum período, 13 horas de luz por dia. E ela necessita disso. Muito obrigado, Enio. Tranquilo, nego. Estamos à disposição, filho. Aproveita o engancho já que você está aí, faça logo sua pergunta que você deixou no chat. Você fala em relação. Eu, João? Você não deixou uma pergunta? Ah, sim. Enio, uma curiosidade. Comparando preços assim de sementes de olerícolas, por que a semente de cebola é tão caro? Por exemplo, de híbridos, né? Custa mais de R$ 1.300, quando Assim, comparado à cenoura. em alguns lugares, sim, ela custa caro, em outros lugares, um pouco mais barato, mas também é caro. Por quê? Para você conseguir um híbrido hoje, são 24 anos de pesquisa. Eu vou começar um trabalho hoje na Caixa de Melhoramento. Só daqui a 24 anos esse material vai estar posto no mercado para venda. Então foram 24 anos de investimento pesado. Né? O pessoal que trabalha com melhoramento genético, né, assim, eu dou muito valor, sabe? Porque é espetacular o trabalho que esses caras fazem na questão de trazer um material rigorosamente das mesmas características que o mercado procura, que o mercado exige. E eles têm que fazer isso tudo e ainda tem que fazer com que esse híbrido seja um híbrido que seja fácil de produzir sementes. Por quê? Elas são chamadas de bianuais, né? Cebola e cenoura, que são duas culturas que andam lado a lado ali. Por que bianuais? Porque, assim, para a gente hoje, eu trabalho com semente, sou sementeiro. Então, para eu trazer a semente 205 para o ano de 2022, eu tive que fazer um planejamento 2 anos atrás, para mandar para o pessoal da pesquisa produzir aquela semente, porque eles vão ter que produzir os parentais, né, em grandes escalas, para colocar eles em estufas enormes, né? Depois dessas estufas aí, vai coloca moscas, larvas de moscas ou abelhas lá dentro, e aí tranca, para a polinização ser entre elas, não haver polinização, contaminação de polinização externa. Se houver contaminação, todo aquele trabalho foi jogado fora, é incinerado. Então, isso vem de um trabalho sistêmico, né, de muitos anos. Porque, primeiro, tem que saber se o material vai adaptar aqui, se o material não vai adaptar, se o material vai adaptar em algumas regiões daquele país que ele queira atuar, porque se for só em uma região também, as empresas não vão produzir, porque o investimento é muito alto. Tanto do profissional, né, como do profissional que eu falo do melhorista, como na questão do pessoal da venda. É muito tempo. Imagine, você fazer um investimento de 24 anos. Pra você ter ideia, hoje nós não temos nenhum híbrido 100% brasileiro. Híbrido nenhum, hoje 100% brasileiro, nós não temos. Né? A NU estava com um projeto de pesquisa que ia ser lançado daqui a um tempo, 6 anos, 7 anos, mas esse projeto de pesquisa foi parado. Ele foi descontinuado. Né? Hoje foi, na verdade, descontinuado no Brasil. Ele foi encaminhado para outro país. Porque a demanda de tempo é muito grande. Por isso que é caro. Eu não vou dizer caro, é justo. Bom, mais alguma coisa, Nicolas? Comentar algo mais? Não, só isso mesmo. É que na última viagem que eu fiz ao Sul, eu visitei a Epagre e eles falaram que já tem um programa de desenvolvimento de um híbrido lá, que já está bem avançado, acho que está prestes a ser lançado, se eu não me engano. É importante, porque assim, ó, a Epagres,
ela é uma instituição aí que vem trabalhando na cebolicultura há muito tempo, né? É idônea, o profissionalismo ali anda, né, 100%. E pode ser, eu não sei dessa informação, mas o que você está passando é muito importante e será muito bem-vinda, né? Porque, queira ou não, na região sul hoje, não trabalha-se com híbrido quase nenhum. Trabalha com alguns híbridos, né, mas que eles são muito rápidos também e não tem a questão da coloração de pele e nem o chef life que eles têm na AOP, sabe? Diferentemente, por exemplo, dos materiais que nós trabalhamos na Argentina, que são materiais de dias longos. Lá, nós temos materiais que são 180 dias, né? Materiais como a pandeiro e campeiro. São materiais que, oportunamente, posso depois mandar umas fotos para vocês verem que coloração é aquela. Parece um vermelho de maçã, sabe? Bem bonito. Mas será bem-vindo esse híbrido. Muito bom. Pronto. O Mariano, ele tinha colocado lá a respeito de evitar o excesso desses nutrientes, né? Ele pergunta se a adubação pontual seria uma forma, ou via fertirrigação. Eu não entendi muito bem. Adubação, fertirrigação eu entendi. Agora a outra eu não entendi. A adubação pontual seria uma forma. Se ele puder Seria, na verdade, explicar, é bom também. na verdade, eu não sei o que quer dizer com adubação pontual, sabe? Mas, assim, continuamente, se a gente pudesse adubar todo dia, ou nutrir a planta todo dia, seria o ideal. Mas hoje não faz por questão de mão de obra, questão realmente de equipamento. Não tem como. Mas seria o ideal. A gente colocar ali realmente o que precisa na hora que ela precisa. Bom, as perguntas aqui no chat já acabaram. Ana Rita, se alguém tem alguma pergunta, quiser falar diretamente, pode falar. Na verdade, eu não tenho perguntas, mas assim, caso a gente tenha esgotado as perguntas do chat e ninguém mais tenha outra a fazer, acho que Mariano tem uma consideração, eu realmente gostaria de liberar o Enio um pouco mais cedo, tendo em vista a situação dele hoje ter viajado tantas horas, dirigindo, trabalhando em campo, e eu acho que com certeza ele está um pouco cansado, né, fisicamente, de toda a movimentação que foi o dia. Mas primeiro vamos verificar se o chat está liberado e dizer, Enio, que eu estava anotando aqui umas coisas, porque de fato é uma cultura desafiadora e que eu não tinha ideia de que o custo de produção continuava tão alto assim. Enquanto a rentabilidade dela continuar alta, ótimo, né? Exato, exato, professora. Eu vi agora há pouco também passando aqui, que alguém falou em fertirrigação e temporizador, se não me engano. Né? Esse foi Mariano. Foi, falou. Você está me vendo? É porque, curiosamente, eu comecei a fazer a produção de junças e tem uma demanda que veio da Embrapa de Minas Gerais e justamente um dos resultados que me levou a fazer esse tipo de trabalho pontual com uma grande produtividade foi esse. Eu plantei 1.200, diria assim, plantinhas da junça, né, que é uma ciperácea, e consegui obter mais de 400 quilos 400 gramas por toseira. E eu estava imaginando que talvez seria interessante fazer esse cruzamento, colocando temporizador, porque justamente o que o Enio falou, tendo gotejamento e uma cauda, diria ser, utilizada como fertirrigante, acoplada a ele, daria talvez certo. Eu não sei, é uma especulação. Tanto que, por exemplo, agora eu fiquei muito feliz eles elaborar um projeto, conseguir um financiamento, porque eles têm uma visão um pouquinho diferente daquela que tem aqui no Nordeste. Então veio à minha cabeça isso, por isso que eu estou falando isso. Obrigado, desculpe aí. Não, muito, muito, muito bem colocado. Muito bem colocado, Mariano. Eu creio que seria o ideal. Sabe? Mas aqui não, assim, pelas condições que a gente vê do produtor hoje, ele não vai fazer esse investimento aqui, sabe? Mas seria o ideal. Inclusive tem um professor,
não me recordo o nome dele agora, mas ele trabalha muito com banana, né? Ele trabalha com um sistema de pulsos na questão de nutri-irrigação, lá no, se não me engano, no Ceará, né? Que as produtividades deles são excelentes. É diferente de todo o plantio de banana do Brasil. É, Adolfo Moura, salvo engano, professor Adolfo Moura, salvo engano. Ok. Então, João Marcos, posso fazer minhas palavras de agradecimento? Pode sim. O Enio, eu espero que a sua semana de trabalho aí no Piemonte da Chapada e na Chapada, né? Que você está do Piemonte da Chapada acima, seja muito Exato. produtivo e que você, além de fazer bons negócios, possa também contribuir com toda certeza com a melhoria da produção aí, porque informação técnica nunca é demais, né? Então, muito obrigada por aceitar o convite de estudar conosco, aliás, de compartilhar conosco agora de noite. Aprendemos, como sempre tem novidades. Também quero agradecer a presença dos participantes do estudo dessa noite. Lembrar que a biblioteca continua à disposição, não é isso, Elson? Ou João Marcos? É isso aí. Pronto. Então, ao seu comando, eu encerro a chamada e, mais uma vez, muito obrigada ao Enio e todos os participantes. Gostaria de agradecer ao Enio também. Muito obrigado. Foi extremamente importante o aprendizado de hoje. Com certeza a gente agregou valor, certo? E vamos sair. Entramos uma pessoa diferente e vamos sair totalmente diferente. Hoje a gente entende um pouco mais sobre a cultura da cebola. Ana Rita, pode encerrar a Eu só vou dizer uma coisa, Wênio. Eu fiquei interessada em saber mais sobre alho, viu? Vá pensando no assunto. Vamos sim, no dia que puder, professora, a gente vai trocar uma ideia assim. E eu agradeço demais também pelo convite e estamos sempre juntos. O que a gente precisar, Ai, muito interessante. Pois muito manda nós. obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês, viu? Um grande abraço e tamo junto. Bom descanso. Obrigado, professora. Boa noite, turma.